Vai. É o nosso editorial. Põe de novo o editorial. Tá traduzindo tudo. Ou uma bagunça. Põe aí, Gleidson. Leiam o nosso editorial, está no Tempo e Dinheiro Oficial no nosso site. Estamos distribuindo para todas as nossas mídias sociais, que retrata exatamente isso. Além da história do arroz, que nós vamos falar com o Vlamir, né? Está confusa essa história, né? Porque o Neri Geller disse que ele não pediu demissão, não. Ele foi demitido e não está aceitando. Ele está com, como se diz aqui no Mato Dentro, viu, Karina? Ele está com sangue nos olhos. Na verdade, essa história do arroz, nós vamos falar bem disso já já, tem muito a ver com o estilo do Carlos Fávaro, que eu conheço, né? Que ele quer agradar, né? Tem outros nomes, né? Mas vamos deixar por aí. Agora, bagunça mesmo, na história da devolução da MP da maldade, Lula está possesso, porque houve um erro estratégico, burocrático, na MP, porque a MP não podia ser devolvida a menos que tivesse uns probleminhas, né, de erros jurídicos ali, que quando mandou para o Congresso, e aí a assessoria do Pacheco pegou esse errinho e devolveu, né, porque senão ela iria entrar em vigor. O fato é que livrou o Congresso de um embate com o Executivo, mas deixou o Lula e o Haddad sem dinheiro. E agora? E agora, o dólar está subindo. Como é que vai fazer para administrar? Porque já gastou tudo que tinha que gastar. Lembra aquela história do arcabouço? Me dê aí 320 bi, deram? Já gastou tudo. E o povo está desesperado vendo os preços subirem. Porque a MP da maldade, entendam, não ia só aumentar os impostos das empresas. As empresas iam passar esses aumentos para os fornecedores, que iam passar para os produtores, que ia acabar lá na gôndola, ou seja, um imposto contra o pobre. Uma loucura, uma bagunça é o que nós estamos dizendo. Ó. Fora, bom, eu vou falar do arroz, mas olha, eu termino dizendo o seguinte, o editorial. Diante da irresponsabilidade fiscal, diante da incompetência do governo federal, a recusa da MP da maldade, da crueldade, foi uma vitória da sensatez contra essa loucura administrativa que toma conta do país atualmente. Esses dois episódios, essas duas trapalhadas, tanto do arroz quanto da MP da maldade, mostram a incompetência do governo e que o Brasil está em uma desordem total, uma verdadeira bagunça, e a gente conclui que é muito triste, é lamentável. Eu quero, antes de entregar para a Karina, dizer como são as notícias, as consequências dessa história do arroz, né, que foi avisado, não vai dar certo e tal, só que Lula tinha uma ideia fixa, não era simplesmente para resolver o problema do arroz com as enchentes que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, nada disso, ele quer controlar os preços. Vamos combinar, tudo isso que está acontecendo com o Haddad, tudo isso que está acontecendo com o Fávaro, com o Neri Geller, tem um nome, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão seguindo a ordem do chefe. E Lula quer controlar os preços. Ele é comunista, ele é estatista, ele é intervencionista. É isso que nós estamos dizendo e o Diário do Poder está trazendo essa manchete aí. Querem ver como é que é essa história? Tem um vídeo de ontem, onde o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, foi tentar explicar essas irregularidades do leilão. Aí perguntaram, escuta, mas essas empresas, os repórteres perguntaram, essas empresas tinham condições, vocês não tinham analisado antes? Aí entrou o Paulo Teixeira, comunistão, petista de primeira hora, autoritário. E ele fala, ele toma os microfones, deixa o Carlos Fávaro fazendo papel de ventríloco, boneco de ventríloco, e fala pontuando com as duas mãos, assim, sabe, numa extrema demonstração de autoritarismo. Veja se pode, veja esse vídeo aí da explicação de Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, para a coletiva de imprensa de ontem, depois do escândalo do arroz. Veja aí. Ganharam enquanto não tem capacidade. Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos relevante. Não interessa. O que interessa é o seguinte. Não, o que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidades. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas
serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito. Então, assim, era preciso que um repórter levantasse dizendo assim, peraí, ministro, com todo respeito, como não interessa? É dinheiro público, o senhor não é o dono do poder, o senhor não é o dono do governo, o senhor não é o dono do dinheiro. A sociedade precisa saber como não interessa. Como não interessa? Bom, aí, acho que como resposta a toda essa bagunça, a charge da Folha, que fez o L. Olha a charge da Folha. Lula escorrega no arroz. Põe a charge aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O governo anula leilão de arroz importado após indícios de irregularidades. É a charge da Folha. O barco está afundando e Lula pergunta para o Carlos Fávaro, ministro, embarcamos numa canoa furada? O Fávaro responde, presidente, o funcionário responsável pelo rolo já pediu o boné. Pediu não. Né? Aí o Caramelo, sabe o Caramelo? Então, da Janja, Caramelo, sabe quem são esses aí? Aí o Caramelo responde, sim, são os salvadores do Rio Grande do Sul. 1,5 bilhão de arroz importado que ia para o buraco, né? Pelo menos deve ser suspenso, estamos acompanhando, esse dinheiro tem que voltar, não pode ir para o ralo, não pode ir para a corrupção. E por fim, para encerrar, Karina, a outra manchete do Diário do Poder, importar arroz era a ideia fixa, né? Já mostramos isso há mais de um mês e não tinha nenhuma relação com a tragédia do Rio Grande do Sul. Gente do céu, cada escândalo, isso tudo nós vamos continuar acompanhando. O Giovanni Lorenzon vai trazer as consequências disso para a economia, porque tudo o que a gente fala em termos de economia, de bolsa, de dólar, bate no bolso de quem não pode resistir a isso, que são os mais pobres. Karina Botião. Ô, João, essa charge aí é como a gente fala, né? Seria cômica se não fosse trágica. Muito. E vindo da Folha é mais estranho ainda, sabe? Mas está aí, ó.